Fala pessoal, chefe Lobo aqui para mais uma entrevista. Dessa vez eu estou com um ilustre chefe da Unilever Brasil, mais um chefe que já tem 12 anos aí na estrada, chefe Michael Yamashita. Obrigado aí pela presença, pela oportunidade de estar conosco e me dar essa entrevista, esse bate-papo, Michael. Não, super prazer. A hora que você falou, né, do seu canal, que era uma oportunidade super legal para a gente conversar, conhecer um pouquinho da história. Agradeço demais o convite, chefe. Que bom, Michael. Estamos aí começando essa nova trajetória também no YouTube. Os planos são a gente entrevistar sempre grandes chefes, grandes pessoas que estejam ligadas à área de gastronomia. Principalmente pessoas que trabalham pelos bastidores, porque muita gente acha que o chefe de cozinha que existe no mercado é só aquele chefe de cozinha famoso, mas não sabe que existe o chefe dos chefes, né? Que são os chefes que vão ensinar os chefes a operacionalizar. Mas me conte um pouco de você, Michael. Quantos anos você tem? Há quanto tempo você está na gastronomia? Vixe, hoje eu tô com 33 anos. Na verdade, antes de fazer gastronomia, eu comecei fazendo ciência da computação. Sério? Na UFSCar, então lá na Federal de São Carlos. Comecei lá vendo questões de programação, aquela coisa 0 e 1, vários programas. E na metade eu falei, cara, legal, mas é pra mim. E aí foi quando meu primo fazia gastronomia na época, eu gostava de cozinhar, minha família grande. Então aí, gente, acho que é legal. Comecei a fazer no 2013. Aí logo no começo, quando eu conheci o programa da BRF Chef Futuro, sim, e foi quando ele mostrou todo esse universo do chefe corporativo, um chefe que não é esse chefe só de cozinha, né, o cozinheiro de eventos. Ele mostrou que existia um outro caminho, que era esse lado estratégico, como que você entende o negócio do restaurante, como que você, como indústria, consegue levar soluções, o que é o food service. Então, acho que foi um momento muito importante, né, de conhecimento, de abrir portas, de conhecimento, né, porque mesmo hoje, né, em 2025, as pessoas ainda não sabem que existe, né, esse tipo de trabalho, ou esse caminho da gastronomia que a pessoa consegue seguir. Eu acho que foi um programa que foi super bacana. Foi uma primeira experiência, né, profissional, assim, entendendo com esses grandes chefes que estavam lá. Daí de lá me surgiu uma oportunidade, que a gente fala, no mercado de cozinha ele é pequenininho, né, contatos, networking, e surgiu a oportunidade de trabalhar com hoje, que era um grupo de academias, de restaurantes dentro de academias, tinham bares também, né, que hoje é o Grupo Fit, né, que está em todos os aeroportos, crescendo cada vez mais. Mas foi na época que eles estavam com os restaurantes, então a Cidade Jardim, Vila Olímpia, na Paulista, então eu entrei para fazer toda essa parte, né, de cardápio, treinamento de equipe, e aí você vai aprendendo sobre operações, qualidade, compras. Daí eu fiquei lá por alguns 5 anos, quase. Trabalhei também na Ecoli. Restaurante super bacana. Foi quem me ensinou tudo nessa parte operacional, de cozinha mesmo, de técnicas incríveis, né, de chefs lá, fantásticos. Eles fizeram toda aquela parte de eventos. Eu lembro aquela parte de feiras gastronômicas que estavam bombando. Sim. Então, eles foram um dos primeiros a participarem também, estão levando a paella fantástica. Então, toda aquela parte de mise en place, organizar, porque você está dentro de um galpão, às vezes, né, numa praça, então tudo que você precisa tem que estar preparado, o que você vai levar, questão de segurança, né, do alimento. Então, foi uma experiência também muito legal, organizando, né, tudo isso. E eu falo que foi quando juntou, né, toda a experiência, né, computacional, então, daquela parte de organizar um programa, então comandos que você precisa fazer, organizar o passo a passo. Eu acho que isso tem tudo a ver com a cozinha. Legal. E a área de gastronomia ela é muito vasta mesmo, né? Existem várias vertentes que um chefe de cozinha ou um egresso de gastronomia podem atuar. E não necessariamente você precisa ter tido uma bagagem de cozinha muito forte. Você pode aprender de forma muito intensa, porque hoje as pessoas têm muito acesso à informação através de livros, através da própria internet. Então, a gente consegue se aprofundar bastante. Mas eu sei que você sempre foi um cara que fez muita diferença no universo da gastronomia técnica. Aquele cara que sempre levou informações, levou técnicas novas, exatamente por essa bagagem de você viajar muito, né, Michael? A Unilever ela me deu essa oportunidade, né, de conhecer vários lugares e que eu gosto muito, que acho que é um propósito,
né, quando a gente fala profissionalmente, que eu acho que é o que faz a gente levantar da cama, até a paixão do que a gente trabalha, é essa questão da consultoria. Né? A gente fala assim, ter esse conhecimento, mas não com essa prepotência de eu sei mais que você, eu sei mais do que um dono de restaurante. É realmente ser esse braço direito, né, de alguém que está fora daquela loucura, né, do dia a dia de um restaurante, para chegar aquele momento de, putz, olha que eu tenho uma técnica diferente, um produto, né, que a indústria está lançando, e a gente do Food Certo conversa muito. Às vezes a proteína lançou um produto bacana que vai te ajudar a fazer um escondidinho mais rápido, mais rentável. Então acho que eu gosto muito, né, acho de estar lá apoiando, ser o braço direito do lado da operação, porque é onde a gente consegue impactar vidas, né, ou às vezes um empresário, né, que não é fácil ter um restaurante, né, por horário, por questão de mão de obra, então às vezes ele tá já sem esperança, e às vezes numa conversa que ele fala, cara, eu amo fazer isso, não está me dando dinheiro, mas agora que eu entendi, pode ser uma luz no fim do túnel para a gente organizar, né, a casinha, para ver se ele começa a trazer um resultado financeiro, que é importante também, né, chefe? Legal, é verdade. E a gente viaja muito, né, Michael? Agora mesmo nós estamos em Ilhéus, estamos no Hotel Resort Canabrava, viemos fazer um trabalho aqui, mas acabamos de chegar também do Morro de São Paulo. Você fez um trabalho belíssimo lá e eu pude entrar como um coadjuvante ali para dar apoio nesse seu trabalho. Mas, Michael, o que é que o que mais te apetece? Você gosta mais da cozinha de restaurante, da cozinha de hotelaria ou da cozinha de marcha, que é essas cozinhas que fazem refeições para 200, 300 pessoas? Eu gosto assim, de um bom self-service. Eu acho que é onde tem os maiores desafios, né, que a pessoa está organizada, fazer aquela questão de comida de volume. Será que vai um dia que choveu, o público vem menorzinho? Ou parou um ônibus, né, que eu brinco muito. Gente, se parar um ônibus, 50, 100 pessoas, e aí, se o restaurante está preparado, o que ele consegue fazer, né, para atender esse público? Então, eu gosto muito, né, com os produtos que a gente trabalha, né, hoje da Unilever, com tecnologias que a gente tem, é muito de como você organiza essa cozinha, muito mais de técnica ou de tipos de prato. Cara, como que você vai organizar essa cozinha, organizar esse mise en place, organizar, né, as coisas que você está comprando para que no final do dia seja rentável. Assim, acho que o que eu gosto é muito, cara, agora essa operação está rentável. Planejamento. Planejamento. Você gosta de uma cozinha planejada, né? Assim, que realmente fala assim, cozinhar, as pessoas cozinham bem. Elas gostam de atender, elas recebem bem as pessoas. O grande problema é, tá sobrando dinheiro no final do mês? Né? Porque é um trabalho, é um negócio. Não dá para viver só de amor, não dá para viver, né, como se fosse uma ONG, porque realmente é um negócio. Então, tá tudo bem falar que tem que dar dinheiro. Então, eu gosto muito de trabalhar assim, como que a gente faz para o restaurante dar lucro. De uma maneira geral, você que tem viajado aí também bastante, você acha que o empresário do ramo de gastronomia, de restaurante, hoje ele está mais preparado, ele tem mais informações, ou há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando você começou, você acha que o restaurante ele tinha uma outra conotação? Porque a gente vê hoje que os pratos eles são muito diversificados, hoje a gente tem acesso a tudo, né? Do hambúrguer, a pizza, a tudo de uma maneira bem mais eficiente. O que é que você acha do empresário hoje da gastronomia? Eu acho assim que, né, apesar de 12 anos de carreira, assim, muita coisa já aconteceu antes de mim, né? Mas eu acho que hoje existe um desafio de margem, né? Tudo está muito mais caro, mão de obra está mais caro, impostos, existe um maior controle, né, então, de impostos, da Receita Federal, que as pessoas elas não conseguem mais calcular, recebem um dinheiro, cara, tudo tem que estar certinho, né? Tem que ser um negócio correto. E apesar de a gente ter, né, hoje redes sociais, YouTube, diversos programas de TVs, né, que eles passam aí receitas, um inspiracional muito legal, mas eu falo assim, tivemos uma pandemia no meio do caminho, onde o empresário ele teve que se redescobrir, tudo que ele fazia há 10, 20 anos na operação, ele teve que mudar, né? Ele teve que aprender a rodar um delivery da noite pro dia, ele teve que aprender a controlar o estoque muito melhor, comprar muito melhor, né? Realmente foram anos super complicados, e hoje a gente fala, cada vez mais as pessoas estão buscando pratos diferentes. Hoje você olha, por exemplo, os streamings, Netflix, a gente fala muito, né, que hoje a cozinha coreana ela está muito mais ativa, as pessoas estão conhecendo mais as séries. Então hoje a gente fala não só, né, a comida, mas séries, bandas. Você liga a rádio, às vezes está tocando música coreana.
assim, é toda uma nova cultura que as pessoas estão descobrindo, todos os novos pratos, as pessoas têm vontade de provar. Curiosamente, ela pode pesquisar no YouTube de como faz esse prato. Eu posso comprar vida com muito tipo de ingrediente no Mercado Livre, no e-commerce. Então as pessoas elas elevaram muito também o nível, né, do que elas estão procurando. E em contrapartida as pessoas também, falando, a poder de compra parece que diminuiu. Então elas querem fazer muito assim, vale a pena o dinheiro que elas estão gastando. Então, tem que ter prato bacana, tem que ter legal, um restaurante, vai ser gostoso, e pra fazer vale a pena, com 100, 200, 300 reais. Você vai ser uma família, você está tudo buscado, né? Então... E eu percebo também que hoje, como você falou, a experiência ela tem que ser total. O cliente ele tem que ter a experiência do prato, a experiência do ambiente, o local tem que ser instagramável, tudo tem que ser muito bem planejado pelo empresário, né? Isso é desafiador também, né? Além de tudo, nós estamos passando por um momento que eu já tenho 30 anos nesse ramo, vejo que nunca tivemos tanta dificuldade em achar mão de obra. Como é que está no resto do Brasil? O que é que você está achando? Eu falo que esse não é nem Salvador de São Paulo, do Brasil, acho que é uma dor no mundo. Onde desde o Weber a gente tem alguns materiais de pesquisa, então com menos do futuro, né, que é bem legal, e ele fala que isso é um problema global, né, porque a gente sabe que existe dentro da cozinha, uma cozinha quente, uma cozinha de pressão, né, as pessoas, ela trabalhando no final de semana, abrindo um novo feriado, então com seus amigos, família, uma festa, um casamento, no final de ano, é todo momento que a cozinha você precisa estar lá, né, para fazer todo o serviço, preparo, parando horas e horas e horas, cobrindo faltas. Assim, hoje a gente sabe que é muito difícil. Boa tarde. A gente está gravando aqui, obrigado. Porque é muito difícil, né, a gente estar nesse dia da cozinha. Mas a gente sabe que está lá dentro tem essa paixão, né, de servir, de preparar, de criar técnicas novas, de ir atrás dos chefes famosos, para a gente aprender os melhores. E eu acho que mais um pouco é a questão do salário. Sim, né, que hoje, infelizmente, né, existe um desafio, né, de crescimento e da questão salarial. Eles mesmo valor, às vezes com um valor levemente menor e conseguem trabalhar, às vezes no escritório, trabalhando aí numa operação de segunda a sexta, e aí conseguem ter essa qualidade de vida. Eu acho que os mais jovens prezam muito mais, né, uma qualidade de vida, sim, eles falam, não, vou lá trabalhar de terça a domingo, no horário, sei lá, meia-noite, 1 hora da manhã no restaurante. Eu acho que existem vários caminhos, principalmente internet, tecnologia, estão abrindo novos caminhos, inteligência artificial, e pode ser às vezes até um trabalho mais rentável, né, e com uma qualidade de vida melhor, o jovem de hoje ele está mais preocupado com a qualidade de vida. O trabalho ele tem que estar ligado também a uma qualidade de vida aceitável. Antigamente a gente percebia que a mão de obra ela fazia sacrifícios somente pelo trabalho e quase nada para a sua qualidade de vida pessoal. Mas essa nova geração tem acesso a informações que a gente não tinha antigamente e tem, como você falou, oportunidades de ter outras opções, né? E nesse âmbito também acaba que muda o perfil do empresário, né? E aí eu te pergunto, aquela pergunta polêmica, dono chefe ou dono empresário? O que é que você acha melhor? É complicado essa pergunta, hein, chefe? Assim, acho que o empresário ele é importante, né? Porque precisa ser rentável, né? A operação precisa buscar investimentos, existe o risco, né, de criar um restaurante, compra de mesa, cadeira, talheres, pratos, impostos, existe uma série de custos, né, de responsabilidades, mas eu acho que quando a pessoa é chefe, né, que está lá na frente do restaurante e tem essa conexão com a comida, é quando ele traz a experiência do empresário e ele traz a paixão da comida. Ele entende que não pode só rebaixar uma qualidade do alimento, ou contratar uma mão de obras sem preparo, sem treinamento, com ingredientes ruins, achando que magicamente o restaurante vai ficar lotado, vai dar lucro, e as pessoas vão recomendar, mas muito pelo contrário. Quantas histórias a gente já não ouviu, né, de um hot dog, puxa, começou a não dar dinheiro, troca o pão, pega um pão mais barato, pega uma salsicha mais barata, pega um molho mais barato. De repente você tem um sanduíche ruim,
é quase sucateado, né? E ele fala, mas eu não vendo, então eu vou acabar fechando, porque tá começando a endividar. É que fica sempre aquela briga, né, entre o negócio ser rentável de ponta a ponta ou você ter um negócio de experiência exclusiva de ponta a ponta, não importa o preço que custe. Isso realmente é desafiador. Mas você ainda não disse qual você prefere. Eu acho que eu sou mais do chefe Dono. dono. Que acho que é mais fácil ensinar ele a administrar do que um administrador criar a paixão pela comida. Eu ontem encontrei o chefe Sushime e estava batendo um papo com ele. Nós estávamos falando sobre o restaurante que ele está abrindo, né, lá em Morro de São Paulo. E a ideia dele era abrir uma coisa bem estilo japonesa, tanto nos ingredientes quanto nos conceitos, trazendo os ingredientes de lá. E aí eu disse para ele, cara, você tem um desafio gigantesco, porque imagine você manter um padrão de ingredientes para você manter seu cardápio sempre com a filosofia que você planejou. Porque nós sabemos que o Brasil, ele cresceu muito em termos de variedade de produtos, variedade de ingredientes, mas nós temos um país tão grande que o desafio logístico também é muito grande. Então, o conceito tem que ser bom, mas o planejamento tem que ser melhor ainda, porque senão o campo das ideias vai ficar sempre existindo, mas na prática não vai funcionar. E aí eu lhe pergunto, a indústria ela traz exatamente esse benefício, né? Que é onde você trabalha, a sua zona de atuação. Onde você vê que o seu trabalho consegue ajudar o empresário que tem a ideia, a filosofia, mas ele vai ter problema em algum momento com a logística dos ingredientes. Você fala logística, o tempo de preparo, né? Quem sabe que é desafiador, porque exige uma mão de obra, exige equipamento. Então, acho que a indústria, acho que o food service como um todo, ele vem para ajudar a gente a reduzir etapas de preparo, sem abrir mão de qualidade, sem abrir mão, né, do espaço para o chefe finalizar o prato, dar o tempero, o formato que ele quer para o prato. Mas todo aquele trabalho braçal a indústria vai ajudar. Né? Então, por exemplo, produtos como batata desidratada, tomate desidratado, né, que é um produto que é a tecnologia da gente tirar a água do produto. Né? Um exemplo prático, leite em pó. Que é o primeiro alimento que a gente dá para uma criança depois do leite materno. E industrializado. Que é a tecnologia do que você colocou lá água quente, ele vai reconstituir, né, o leite, vai hidratar o tomate, então aquele tomate vai pegar aquela água de volta. O próprio, essa tecnologia simples que a gente fala, orégano. Gente, hoje a gente usa orégano o quê? Sequinho. Tem que tirar a água dele, que naturalmente ele ganha validade. Então, são esses processos, né, de desidratação que ajudam bastante. Ou às vezes uma carne, né, que ela já é cozida e desfiada, né, que isso ajuda a economizar tempo de, putz, eu preciso pegar uma carne, preciso selecionar, cortar, tirar a gordura, cozinhar, desfiar. Putz, já tem lá uma carne desfiada, eu já tenho uma calabresa fatiada, eu já tenho queijo que já vem ralado, eu já tenho a batata, o purê, para fazer purê, para fazer um escondidinho, para fazer um salgadinho. Gente, então, em vez de fazer um processo que leva 4, 5, 6 horas, você consegue fazer a produção em 1 hora. Vamos usar um exemplo dos pratos que a gente estava fazendo ontem lá no nosso evento, com os croquetes, coxinha. A massa de coxinha que você faz com purê de batata, a carne que você já tem desfiada, o milanesa, né, que em vez de passar na farinha, no ovo, fazer na farinha, você já tem um produto que já faz o empanamento, o óleo, né, um óleo bacana que aguenta a temperatura, que vai te dar, né, uma vida mais longa, né, nessa fritura. Então, acho que todos os componentes que a indústria ajuda, com o food service, com distribuidores, né, que ajuda a gente a estar em vários restaurantes, que ele vai entender a trazer essa velocidade de produção, trazer qualidade, trazer uma mão de obra com mais qualidade de vida, porque ele não precisa mais ficar tantas horas nesse processo braçal, manual, então você consegue otimizar a vida dele de um jeito mais bacana também. Isso é verdade. Nós da indústria, né, trazemos muito benefício para o sistema de alimentação, para o universo da gastronomia, e isso é muito bacana. E aí vem mais uma pergunta: la carte ou fast food? Cara, eu amo fast food, não só de gosto, não só pessoal, sim, mas por operação, gente. Eu sou apaixonada por operação de fast food. Porque uma coisa que a gente falou aqui, o Brasil é um país continental. Sim. Né? A la carte, gente, para quem está assistindo e não sabe, é aquela preparação do prato que é executada de uma maneira mais elaborada, mais demorada, desde a base do molho, a preparação das carnes.
Então, há uma técnica de um chefe para executar isso. Já o fast food, fala, defina. O fast food, gente, é aquela comida rápida, né, como o próprio nome diz. Ele não tem um atendimento de mesa, mas ele tem que ter muita questão do padrão, né, ele tem que ter muita questão da velocidade, porque é extremamente frustrante você ir lá, às vezes, numa praça de alimentação, vai lá pegar um sanduíche e fica lá 5, 10, 15, 20 minutos, e você fala, amigo, eu preciso de uma coisa rápida, eu quero pedir, comer, pegar a bandejinha e sentar na minha mesa em menos de 5 minutos. E comida boa. Comida boa. Então, principalmente essas grandes franquias. Né? Então, como que eu coloco um sanduíche, né, que vai lá desde o Rio Grande do Sul, que vai passar de São Paulo, que vai estar lá na ponta do Brasil, que tem que ter o mesmo pão, tem que ter a mesma carne, o mesmo queijo, a mesma salada. Como que você faz essa logística chegar lá em cima? Como que você vai fazer o treinamento dessas 100 mil unidades? Em qualquer lugar do Brasil, você tem que saber qual que é a ordem que tem que ter, qual que é a cor que tem que ter. Então, que tipo de ferramentas você vai fazer para esse treinamento? É um vídeo? É um time de chefes, de treinadores que vão ficar rodando o Brasil? Eu vou ter um time de auditores para garantir que eles estão seguindo? Se não estão seguindo, que tipo de ferramentas você vai usar para as pessoas treinarem, aprenderem com essa alta rotatividade que tem de mão de obra? Entender a questão de preços, porque uma coisa é você produzir em São Paulo e vender em São Paulo, outra coisa é produzir em São Paulo e tem que vender lá em cima ou lá embaixo. Ter uma ruptura. Não consigo entregar um pão para as 1.000 unidades, eu consigo para 500. O que eu faço com as 500? E quando eu comecei a atender esse tipo de canal, foi mais legal quando a gente trabalhou com inovação. Michael, vamos lá, vamos criar um lanche. Vamos colocar um lanche novo lá para colocar na rede. Uhum. O Unilever é muito forte em temperos e molhos. A gente começou a trabalhar muito em parceria com as outras indústrias. Porque eu não sei produzir o pão, eu não sei produzir a carne, ainda mais nessa quantidade, para garantir que entregue lá em cima. Então a gente conversava muito com os chefes, né, com o pessoal de pesquisa do pão. Para falar, que pão faz sentido vocês oferecerem para eles e que pães vocês têm produtividade, conseguem produzir nessa quantidade que atende os padrões deles. E daí tem tamanho, validade, ingredientes que podem e não podem conter. Eles têm. Carne, a mesma coisa. Qual que é o tamanho, que tipo de carne, que formato, às vezes a espessura que precisa ter. E a gente o molho. Que molho faz sentido com maionese, barbecue, mostarda, lácteos, tem que ter pedaço, não tem que ter pedaço. É uma coloração mais assim, mais escuro, mais claro. Porque cada um trabalha na sua especialidade. Sim. Então, e foi muito, os clientes falavam isso pra gente. Porque se o pão for fazer, ele vai apresentar 15 conceitos, eu vou adorar um molho que ele não vai conseguir fazer. Se o cara da carne vai fazer, ele vai fazer mais 15 produtos, ele vai oferecer um pão que eu vou adorar, mas ninguém vai conseguir fazer. Então, gente, junta os especialistas, junta o que cada um pode fazer de melhor e entreguem uma solução que seja viável. Eu consiga ter esse queijo que eu vou adorar, o molho que eu vou adorar, a carne que eu vou adorar, e dentro, né, do padrão que as empresas pedem. Sim. Eu fiz recentemente, Michael, uma matéria no meu Instagram, né? Escrevi pode chamar uma matéria, né? Mas não sei no Instagram como é que se fala. Mas escrevi um post no meu Instagram falando exatamente da evolução da cozinha para o próximo ano. Eu identifiquei algumas vertentes que vão ser uma tendência para 2026. E uma delas são as dark kitchens, né? Que são as cozinhas que são secretas, sem restaurante, sem mesa, sem lugar para sentar, baseadas completamente no delivery. Isso é uma coisa que tem sido cada vez mais forte no Brasil. Né? Cada vez mais eu tenho encontrado dark kitchen em vários lugares. Você acha que isso é uma tendência que vai perpetuar ou as pessoas em algum momento vão cansar e vão voltar para a comidinha de dentro de casa? Ou é possível juntar e fazer a fusão dos dois? Eu acredito muito mais na fusão. Tá? Porque eu acho que as pessoas estão comendo mais fora. Né? As pessoas estão voltando para os escritórios. Então, aquela questão do home office, né? Cada vez com mais tempo dentro do escritório, tendo essa redução. As pessoas estão cansadas, né? Então, porque elas têm a pegar mais transporte, né, com trânsito, a questão de pressões de trabalho. Então, acho que a gente trabalha muito mais hoje, seja em casa, seja no escritório. Então, isso força as pessoas a comerem fora de casa.
Então, acho que o restaurante físico ele é importante ainda para esses momentos de ocasiões, né, do consumo, para aquele momento de comemoração, para aquele momento de falar, gente, eu queria estar no ambiente, ter alguém para me atender, num lugar diferente, com a experiência diferente, né, que pode ser desde uma apresentação, de um cheirinho no ar, aquela coisa, o cheiro da cozinha. Eu acho que aí tem um papel importante, né, o restaurante. Mas o delivery, ele traz aquela questão da praticidade, né, de você poder provar diferentes cozinhas, diferentes sanduíches, no conforto da sua casa. E o preço, acho também que é bastante acessível, Preço, porque você tira muita coisa que carrega custo, né, num serviço de restaurante. Porque hoje, para abrir, quando meus amigos perguntam, você não quer abrir um restaurante? A gente abriria uma dark kitchen. Exato. Porque hoje o custo é muito mais barato, né, que você não precisa comprar mesa, cadeira, o prato, né, que a gente está falando. Você tem que montar uma cozinha eficiente. Eu visitei uma hamburgueria recentemente que ela tinha exatamente 2 metros quadrados. Atendia apenas delivery, era uma dark kitchen também. Então, hoje é possível, graças também à tecnologia dos equipamentos, porque nós temos hoje ilhas e equipamentos muito mais eficientes, em que você tem a geladeira embaixo, a chapa quente em cima, o rechô de aquecimento ou resfriamento acima da chapa e a fritadeira já do lado. Ou seja, você tem quase todas as estações necessárias, só não fogo, para você conseguir operacionalizar, por exemplo, o hambúrguer. Eu achei isso sensacional. E é um custo baixíssimo. É um custo bem mais baixo, mão de obra também. Em vez de trabalhar com 5, 10, 15 pessoas, tem cozinha operando com 2, 3, 4 pessoas. 2 metros quadrados? 2 metros quadrados. Impressionante. Eu achei incrível, incrível. E o que eu achei muito legal, não sei se você já visitou algum condomínio de dark kitchens. Não, sim, visitei. Na verdade, visitei no mês passado e que tinha nesse condomínio tinha um restaurante italiano, uma hamburgueria e uma pizzaria. Só tinham esses 3, mas era um condomínio de fast food. Por exemplo, principalmente em São Paulo, né? A gente já tem praticamente um prédio. Nossa! Com 20, 30, 40 cozinhas, 2, 4 metros quadrados. Então, além de ser uma cozinha muito mais otimizada, então a Coifa gera toda a estrutura, ele já fornecia, né? Esse daqui, ele cobrava um aluguel. Mas era muito legal que esse condomínio, ele também tinha funcionários próprios para ajudar muito no funcionamento. Então, o que a cozinha fazia? Ela montava um hambúrguer e deixava na porta, na própria cozinha. Daí vinha alguém, né, do condomínio, pegava lá o pacotinho, e todos os sistemas eram integrados, então já sai para o código, né, da pessoa que vai retirar, de qual aplicativo, qual horário. Então, enquanto os motoboys estavam esperando, tinha tomada, tinha... Se eu achar a imagem disso aí, eu vou jogar no vídeo, tá, gente? Boa. Então ele também dava esse momento de conforto, né? Que o motoboy é um parceiro importante. Então a tomada, a energia, um momento de água, um banheiro. Putz, vai esperar 5, 10 minutos. Então tinha lá uns banquinhos, um lugar bacana para eles esperarem. Então eles ajudavam não só a ter já uma estrutura de 2, 4 metros, uma cozinha com toda a estrutura correta, né, que é importante também, com piso correto, com ralos, tomadas, né, para estar numa estrutura bacana. Excelente. E além desse atendimento, assim, que ajudava a cozinha, que não precisava de um funcionário, né, ficar cruzando lá, às vezes, todo esse caminho, e para fazer a gestão de motoboys, que às vezes juntava lá 20, 30, 40 motoboys. Isso é fantástico. E dentro da matéria que eu escrevi, eu também estou identificando uma outra vertente que vai crescer muito em 2026, que é uma coisa que não existia na época que eu comecei, que é a rastreabilidade do alimento. Hoje, na Europa e em muitos países, a embalagem do produto tem um código QR que você aproxima o celular, lê e você sabe como foi feito, de onde veio os ingredientes e tudo foi processado. Por quê? Porque, paralelamente ao crescimento das dark kitchens, é necessário que se tenha também mais segurança alimentar. Porque os restaurantes têm uma grande vantagem, né, Michael? Eles são altamente fiscalizados. A RDC 216, a engenheiro de alimentos e nutricionista, a vigilância sanitária, que fica no pé do dono do restaurante. Então, a gente tem uma certa garantia de qualidade. O surgimento das dark kitchens dificulta essa fiscalização. Porém, o bom empresário, ele vai querer dar essa segurança para o cliente dele, exatamente colocando na embalagem como ele vai ter acesso ao sistema de produção que foi utilizado para fazer, por exemplo, aquele hambúrguer. E eu sei que a indústria que você trabalha também se preocupa com isso.
A Unilever foi uma das pioneiras a ter alimentos saudáveis no mundo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como é que está o avanço da tecnologia dos alimentos para dar mais segurança aos clientes? Acho que a gente sempre prioriza muito esse cuidado, né? Desde como que é produzido, que tipo de mão de obra ele utiliza. Então isso é super bacana, e sempre tem um time, né, não só de cientistas, mas engenheiros, nutricionistas, um time de advogados que olham assim, desde para a gente estar sempre muito correto, né, que a Unilever é extremamente correta, e principalmente quando a gente fala de alimentos, né, que não é só matar a fome de alguém. A gente está falando, né, do corpo, a gente está falando de saúde, a gente está falando de segurança, né, do alimento, para alimentar e principalmente, né, para 1 pessoa, 100 pessoas, 1000 pessoas, 5.000 pessoas numa fábrica. Então, para a gente garantir sempre que a gente esteja trabalhando, né, com o melhor ingrediente, com uma mão de obra bacana, que a gente consiga trabalhar, né, com tecnologias, né, como desidratação, numa embalagem correta, que consiga conservar esses alimentos sem precisar adicionar conservante. Então, que a gente consiga trazer, por exemplo, tomate, incrível. É um tomate espanhol desidratado, que já tem a acidez correta, que não tem corante lá dentro, não tem conservante, é realmente a praticidade, né, da tecnologia para a gente garantir que até a produção desse tomate lá na cozinha, né, que é a hidratação dele, que ele seja de uma maneira fácil, que ele não precise ficar fazendo aqueles estoques gigantescos já do molho pronto, e isso pode estragar, que a geladeira pode dar algum tipo de problema, que ele precisa ficar congela, descongela. Gente, é muito rápido de fazer. Então, por que você precisa fazer um produto em larga escala, sendo que você pode fazer por operação? Eu vou usar 1 litro a cada 2 horas. Em 5 minutinhos você já faz um molho incrível, com o seu toque, com o manjericão, com a cebola, com o alho, com o azeite. Putz, por que fazer então já do dia todo? Se a cada 2 horas eu passo lá 5 minutinhos fazendo isso. Então eu acho que isso, principalmente, né, quando a gente faz a aplicação do produto, é onde a gente consegue fazer toda segurança também. Que bacana, Michael. Estamos chegando ao final da nossa entrevista, então eu vou fazer um bate-bola agora rápido com você, e você vai responder, e se quiser justificar a resposta, ou eu vou te perguntar para forçar a resposta, né? O canal vai ter sempre o melhor do chefe. Doce ou salgado? Doce. Por quê? Porque eu amo um doce, gente. Porque doce é aquele momento especial, no final da refeição. Doce, gente, ele abraça as pessoas. Ele tá no momento, você tá no momento ruim, o doce vai lá e abraça e conforta. Suco ou refrigerante? Refrigerante, gente. O chefe passou os dias comigo. Esses, zero dúvidas, né, chefe? Pepsi ou Coca-Cola? Coca-Cola. Coca-Cola original ainda, chefe. Muito bom. Geladinha. Cozinha japonesa ou americana? Japonesa. Japonesa por quê? É comida de conforto, né? Então, meus familiares, né? Então, desde a minha avó cozinhava muito bem, minha mãe, minhas tias, então sempre foi parte da cultura. Mogi das Cruzes é uma das maiores cidades com imigrantes japoneses, então sempre fez parte do meu dia a dia. Muito bom. Bacana. Cozinha francesa ou italiana? Difícil essa, hein, chefe? Mas vamos de italiana. Por quê? Essa comida de conforto também. Eu gosto dessa coisa do compartilhar, da comida com cuidado, com essa comida da celebração, né, das pessoas em volta da mesa. A francesa, apesar de ser incrível, acho que muita técnica, mas às vezes eu sinto que a técnica é mais importante do que ter esse momento da bagunça, do celebrar, do ter farinha espalhada. Legal, que bom. Doma ou avental? Doma. Por quê? Porque, cara, eu não uso avental. Eu tenho dificuldade. Eu falo, gente, é mais uma peça de roupa, é mais um negócio pendurado em mim. Eu me rendi ao avental, sabia, chefe? Eu me rendi. É claro que eu estou num estado predominantemente quente, né? Tem esse fator também. E assim, eu tenho um guarda-roupa de domas de todo tipo, grossas, finas, mas parece que tudo aqui esquenta demais. Então, a menos que o local exija, ou seja, algum evento formal, eu vou estar sempre de avental. E eu tenho visto muitos chefes franceses também, principalmente os italianos, usam bastante avental. E sem deixar de ter uma certa proteção. Porque muita gente não sabe que a doma, gente, é uma proteção para o chefe, assim como o capacete é uma proteção para o motoqueiro. Nós lidamos com muito alimento quente,
E as nossas domas modernas, elas são de saque rápido. Então, se derrama um óleo, uma água quente, você tira rapidamente e livra o corpo de uma queimadura mais grave. O avental já não tem essa proteção, porém ele deixa a gente mais confortável em ambientes quentes. Mas, chefe Michael, parabéns pela sua trajetória. Muito obrigado por dedicar esse tempo para estar aqui conosco e espero reencontrá-lo em muitos momentos, como a gente sempre tem feito. Você é um chefe novo, mas é um chefe de extremo talento. Admiro muito sua paixão, seu jeito de trabalhar e de cuidar das pessoas. Porque, no fundo, o chefe é aquele que transfere amor por comida, né? A gente leva o nosso amor para o prato. Então, você sempre fez isso, eu sempre admirei. Torço que nós estejamos sempre aí nos encontrando em todo tipo de evento, conte sempre comigo. E para você que ainda não está inscrito no Panela Digital, se inscreva, ó, clique aqui, deixa sua curtida e compartilhe para a gente fazer essa mensagem ser passada aí pela frente. Muitos vídeos virão aí, todos os chefes bacanas, importantes, de muito prestígio, muita qualidade que eu encontrar, eu vou entrevistar e vou levar para vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado de verdade. Michael, brigadão, estamos juntos e sucesso para você. Para todos nós, pessoal. E segue lá também, hein? Michael Yamashita, segue lá. Vou botar o Instagram do chefe aqui embaixo para você clicar e se inscrever, tá bom? Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima.